galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula, força total. Espero que todo mundo esteja muito bem, que esteja tendo tempo de estudar, de brincar, de aproveitar esse tempo um pouco mais livre, né? Da melhor maneira possível. Espero que você esteja se cuidando. Um beijo enorme para você e para os seus familiares, tá bom? E aí, preparados para mais uma aula? Vamos lá? Então eu já começo, né, com essa imagem, sempre o nosso momentinho reflexão, não é isso? E aí, eu gostei muito desse capítulo que a gente vai estudar agora, muito mesmo. A nossa meta de hoje, então, é corrigir, né, os exercícios a respeito do texto que falava sobre os filhos do carvão. E hoje a gente tem como mérito, acima de tudo, falar um pouquinho de algo que é tão importante, que, acima de tudo, eu queria que todo mundo começasse a prestar mais atenção, né? E aí eu pesquisei muito sobre, encontrei essa foto. E essa foto me chamou tanto a atenção que eu pensei, né? Vou colocar para os meninos pra gente conseguir fazer um momento de reflexão no iniciozinho da nossa aula, colocá-los para pensar um pouquinho. E aí eu te pergunto, o que você imagina que signifique essa imagem? Uma mão apoiando em outra mão. E eu te garanto que não são mãos de uma mesma pessoa, são de diversas pessoas que estão sendo interligadas. O que pra você isso significa? Eu queria muito que você começasse a pensar, então, que eu estou te mostrando aí algo que nós deveríamos muito colocar dentro da gente e, acima de tudo, não somente guardar, mas fazer com que o ensinamento valesse a pena para a vida da gente, que é o respeito ao próximo. Acima de tudo, esse novo capítulo ele trabalha sobre a questão da igualdade, sabe? De eu respeitar o próximo, de eu saber que ele tem qualidades, que ele tem defeitos, sim, mas acima de tudo eu preciso respeitá-lo. Não é porque ele não gosta dos mesmos gostos que os meus, que ele é diferente por isso, que ele é pior do que eu ou que ele é melhor do que eu. Acima de tudo, esse capítulo fala sobre a questão de eu entender o próximo, sabe? De eu analisá-lo de uma forma que eu sou ser humano, ele é ser humano e que a gente merece o amor como igual, que a gente merece o respeito, né? Que a gente tem o nosso espaço, né? E cada um precisa, acima de tudo, respeitar a questão das raças, a questão do gosto, do vestir, do cabelo, se o meu é liso, é enrolado, é preto, é loiro, acima de tudo, o meu cabelo ele é de um tom diferente do que é o mais preto. Eu quero que você entenda que a cor da pele, que acima de tudo, isso não quer dizer nada. O ato de eu entender e respeitar o outro tem que ser acima de todas as coisas, né? E aí, então, a gente começa e eu já te pergunto, você já pegou seu material? Porque eu já peguei o meu, vamos lá? Primeira coisa, nossa aulinha então, nossa meta, finalizarmos o exercício, correção de exercício, ok? Os filhos do carvão, começarmos lá com a leitura O Índio, texto super bacana do nosso capítulo novo. Pega aí, por gentileza. Espero que você tenha feito a leitura por completo, ok? Tenha pesquisado também sobre a questão, né, do trabalho infantil, de como é triste essa situação, porque muita gente acha que é algo que foi erradicado. Infelizmente, não. E não foi erradicado não é só no nosso país, não, mas em vários outros lugares do mundo, ok? E aí, pegue seu material. Primeira questão disse o seguinte pra gente. O texto se inicia com uma pergunta. Aposto que você não sabia que o carvão é lenha do eucalipto queimado, que é em fornos, né, chamados rabos quentes. Sabia? E ele faz uma pergunta para você, ok? A quem o narrador se dirige? A quem? Lógico que ao próprio leitor, né? Ele faz uma reflexão de início pro próprio leitor, pra gente. Por que o narrador propõe uma aposta para iniciar o seu texto? Por que ele propõe de início, né, essa reflexão? Por quê? Por que ele faz uma aposta pra gente? Acima de tudo, eu quero que você entenda que o próprio escritor do texto, ele teve uma função muito básica, que foi fazer com que a gente parasse para analisar uma situação que muita gente acha que nem existe mais.
Acima de tudo, quando ele joga essa aposta, ele já acredita que a gente não conheça sobre o assunto, certo? E aí ele faz com que a gente comece a pensar, poxa, será? Mas eu nunca ouvi falar sobre o assunto, né? Então, ele faz com que a gente coloque um próprio questionamento dentro da gente, ok? Olha o próximo. Você sabia que o carvão é produzido a partir da queima do eucalipto? E aí, o que você colocou? Coloca pra mim aqui no comentário que eu tô super ansiosa pra saber. Muita gente às vezes já conhecia, né? Escutou o papai, a mamãe, o vovô falar a respeito disso antes do próprio texto, né? Então coloca pra mim aí no comentário se você já escutou sobre o assunto. Olha o próximo. Questão 2. Considerando o fato de que Luciane, com os 15 anos, trabalha em uma carvoaria com os pais, pode-se dizer que a lei está sendo respeitada, pessoal? Se é uma coisa que não está sendo respeitado aí, nessa situação, é a própria questão da lei. Gente, a gente está falando, né, sobre uma atividade que a Luciane desempenha, que literalmente ela poderia ser considerada uma aprendiz. Mas aí a gente está falando de um trabalho que é prejudicial à própria criança, ao próprio adolescente, né? Então, assim, quando a gente trabalha com algo que prejudica o desenvolvimento, né, emocional, acima de tudo psicológico de uma criança, de um adolescente, a gente tá falando de algo que é contra a lei, tá bom? Olha, 3. Explique o significado da expressão dormir em pé. Porque é citado no texto, ao decorrer do texto, um trechinho que falava exatamente assim, ó. Tem tanta coisa para se fazer numa carvoaria que de noite a gente dorme até em pé. Gente, a gente tá falando do que aqui? Do cansaço. É tanta coisa para produzir, para fazer, para trabalhar, que é tanto, né? Que eles dormem em pé. É o modo de se falar do próprio cansaço, de tanto trabalho para ser produzido, ok? Olha lá o próximo. Por que as crianças como Luciane são chamadas de filhos do carvão? Filhos do carvão. É interessante quando a gente analisa isso, porque a gente está falando de criança que nasce nesse ambiente. Os pais, digo isso, tanto o pai quanto a mãe, eles trabalham nesse ambiente. As crianças nascem e de pequenininha elas já estão ali presentes nesse ambiente. Então, por isso, são considerados filhos do carvão, né? O narrador afirma que, se fosse pintar a cena descrita por Luciane, só utilizaria o cinza e o preto, não é isso? E aí pediu pra gente explicar. Eu tenho certeza que você fez uma correlação aí com cores que demonstram algo mais triste, né? Mas que acima de tudo são crianças que queriam tanto ver a vida de uma forma mais colorida. E aí é citado no texto pra gente que se fossem utilizar cores, seria a questão do cinza e do próprio preto, né? É uma situação muito triste, muito recheada de amargura, né? Porque a gente tá falando de uma criança que deveria estar ali brincando, estudando, e ela não tem essa oportunidade, entendeu? Então, vamos continuando. Olha a questão 6. Levante hipóteses. Por que o empreiteiro é comparado a um gato preto? E aí eu te dei uma dica para você responder isso daqui, lembra? O próprio gato preto, segundo várias superstições e tudo mais, ele é considerado um ser que traz uma má sorte, né? Algo mais pesado, sombrio, ruim. Então, seria essa correlação que você poderia ter feito, né? Seria literalmente uma superstição de uma má sorte perante a situação dessas pessoas. Olha a 7. Assim como o início do texto, seu final também é marcado por uma pergunta que nos convida a uma reflexão. Será que essas crianças do carvão já brincaram alguma vez de amarelinha? E aí, ele quer saber, que reflexão é essa? Gente, são crianças que a gente está falando que elas são privadas de toda e qualquer brincadeira, de uma infância, de uma adolescência alegre, feliz, que tenham brincadeiras, estudo. E aí, né, ele coloca literalmente a gente pra pensar sobre o assunto. Será que essa criança já teve uma oportunidade de ter um momento bom, um momento tranquilo, que não fosse um momento de trabalho, de pensar em ajudar o pai trabalhando? O que você colocou? Coloca pra mim aí embaixo. B. Como você responderia a essa pergunta proposta pelo narrador? E aí, você acha que sim, que não? O que você colocou, Maria Luísa? Coloca aí no comentário. Vamos lá, Samuel.
Vamos lá, coloca aí pra mim, tô louca pra ver essas respostinhas de vocês. Adorei a galera que comentou, inclusive, na nossa última aula, colocou lá na descrição do vídeo, bonitinho, fez o seu comentário, colocou a resposta. Eu adoro essa nossa interação. É uma forma que, literalmente, eu sei que você tá prestando atenção na aula, que mesmo que de longe eu tô pertinho de você aí, tentando te ajudar da melhor maneira possível, e eu quero que você continue mantendo seu comentário aqui embaixo. Então, vamos passando, a gente não pode parar. A erradicação do trabalho infantil, página 166, a questão dizia pra gente assim: o artigo Erradicação do Trabalho Infantil retoma a questão de crianças que trabalham, ok? Qual a opinião expressa pela autora em relação a esse tema? Gente, ela é literalmente totalmente contra o trabalho infantil, né? E ela acredita que a população, ela precisa se mobilizar para que essa erradicação realmente aconteça, ok? Vamos continuando. E aí ele pediu para você ir grifando, ok? De azul, literalmente, exemplos de fatos expressos no artigo apresentado, fatos expressos. E aí tem várias opções para você ir colocando nos dois tópicos, ok? E aí na C, você diria que há um predomínio de fatos ou de opiniões? Com certeza você colocou aí que há um predomínio, ou seja, há muito mais opiniões a respeito do assunto, ok? Olha a 3. Segundo o autor, a sociedade ainda não se conscientizou do problema do trabalho infantil. Qual é o argumento apontado por ela para explicar esse tipo de comportamento, né? Então, segundo a autora, a população ainda acredita que as crianças elas estariam mais protegidas no trabalho, sob uma supervisão do próprio adulto, né? E você concordou com isso? O que você colocou? Coloca aí embaixo. 4. Quais as sugestões apresentadas no artigo para tratar a questão do trabalho infantil no Brasil? Literalmente, de novo, ela sugere uma mobilização da sociedade brasileira perante ao assunto, né, erradicação do trabalho infantil, beleza? 5. Encontramos ao final do artigo a seguinte afirmação: criança pobre que trabalha será um adulto pobre. E aí ele perguntou para você acredita que essa ideia, ela seria verídica em um futuro para essa criança? O que você colocou aí? Olha, 6. Que argumento final a autora utiliza para reforçar o seu ponto de vista em relação ao trabalho infantil? Você poderia ter colocado aí, entre aspas, o trechinho: criança é para estudar, brincar, sonhar, não para trabalhar. Fechou? E olha, 7. A introdução, ela começa em o 12 de junho, termina em tipo de remuneração. Olha, o desenvolvimento começa em sem sombra de dúvidas, termina em venceremos essa batalha. A conclusão começa em não é redundante repetirmos e termina em não para trabalhar. Pessoal, se tiver apressadinho o vídeo, você pausa e você tem o seu tempo hábil para você ir completando tudo certinho, ok? Sem pressa, fechou? Vamos passando, por gentileza, então, para o nosso próximo capítulo. Esse próximo capítulo, ele faz uma correlação com aquela imagem que a tia Valéria colocou no início do nosso vídeo. Primeira coisa que eu te peço é, analise essa imagem. Eu gostei demais. Você tem aí pessoas com sapatos totalmente diferentes, de cores diferentes, tons diferentes. Olha a calça jeans. Cada um com o seu estilo, uma rasgada mais despojada, um tom mais clássico, um jeans mais despojado, um mais apertadinho. Gente, o que eles querem mostrar pra gente com isso? Que cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu gosto. E não é por isso que ela não vai ser respeitada, muito pelo contrário. O ser humano ele é diferente do outro e tá aí o melhor de nós, certo? São as nossas diferenças que nos transformam em seres tão iguais, tão parecidos, ok? Vamos passando? Olha lá, pela igualdade nas diferenças. Então acompanha comigo. Todos nós temos qualidades e defeitos, preferências e convicções. Reconhecer no outro as diferenças, mas ainda assim respeitar a sua individualidade. É cultivar a paz, é fazer do nosso mundo um lugar melhor para se viver.
E aí ele deu continuidade com o trechinho. Eu já conheci algumas outras histórias africanas. Eu acho que é muito bom. Gosto muito das histórias africanas e eu também. Gosto de ouvir, contar, tem lendas maravilhosas. Se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar, de fazer história, porque mesmo que eu não apareça, a moral, como nas fábulas, elas têm milhares e milhares de sentidos. E ele dá uma continuidade, coloca 3 questõezinhas para você, responda tanto no seu caderno de interpretação textual como aqui no próprio livro, fechou? E aí, vamos para esse texto que eu gostei muito, página 184, acompanha do seu livro, ok? O índio. Meu Deus, é ele! Quem já conversou com um índio, assim um papo aberto sobre futebol, religião, amor? A primeira ideia que nos vem é da impossibilidade destes diálogos. Risos, preconceitos, talvez. O que dizer então da visão dos estrangeiros que pensam que andamos nus, atiramos em capivaras com flechas envenenadas e dançamos literalmente a dança da chuva, pintados com urucum, e na Praça da Sé ou na Avenida Paulista? Pois na minha escola, no ano de 1995, ocorreu a matrícula de um índio, um genuíno adolescente pataxó. A funcionária da secretaria não conseguia esconder o espanto quando, na manhã de segunda-feira, abriu preguiçosamente a portinha e deparou-se com um pataxó, sem camisa, com um umbigo preto para fora, 2 penachos brancos na cabeça e a senha número 1 na mão, que, sem delongas, disse: "Vim matricular meu filho". Pessoal, e aí ele dá uma continuidade ao texto, finaliza a leitura. Já lhe adianto que é um texto super bacana, no sentido de que a gente está falando sobre, sim, um pai que está indo lá numa escola matricular o filho como um direito de todo e qualquer cidadão, certo? A única diferença que nós temos aí é uma questão, literalmente, que a gente vai encontrar muito preconceito dentro desse texto, muito preconceito. Por quê? Porque a própria sociedade acreditando dentro desse texto que o índio, ele tinha que ser reservado ao seu lugar no meio do mato e não dentro de uma escola. Olha isso! Termina de ler o texto, faz a sua reflexão, passa o marca-texto nos pontos mais importantes, palavras-chave e vamos para a nossa interpretação, ok? Questão 1 disse o seguinte: meu Deus, é ele! É possível afirmar que essa frase, de certo modo, antecipa os fatos apresentados no texto? Explique. Ela consegue antecipar essa ideia? Coloca pra gente. 2. O narrador inicia o texto propondo a seguinte pergunta ao leitor: quem já conversou com um índio, assim, um papo aberto sobre futebol, religião, amor? Como você responderia essa pergunta? Você acha que é algo comum? Você já conseguiu conversar com um índio e tudo mais? Segundo o texto, que resposta a essa pergunta seria mais esperada pela própria sociedade, né? Vamos para a próxima. 3. O narrador faz referência à visão que alguns estrangeiros têm de nós brasileiros. Que visão é essa que os estrangeiros têm em vários momentos, já foram até citados sobre isso, em pleno século XXI, de nós? Coloque pra gente. De que forma essa ideia se relaciona com a imagem inicial que a população da cidade cria do novo aluno, pessoal? Olha assim, que sentimento essas visões, né, tanto dos estrangeiros como da população da cidade, revelam perante a essa situação? Quais os sentimentos afloram perante a isso? 4. A matrícula do novo aluno é feita por seu pai. Um pataxó sem camisa com o umbigo preto para fora, 2 penachos brancos na cabeça. A partir da descrição do pai, como é que você, a princípio, imaginou que fosse esse novo aluno? Como é que você imaginou que seria esse filho dele? 5. Ao formalizar a matrícula do filho, o pai teve que apresentar vários documentos. O processo foi bem burocrático, enfrentar filas, pegar senha, apresentar um número grande de documentos. O que o desempenho do pai nessa situação pode sugerir? No sentido de que, gente, ele ficou horas e horas e horas numa fila. Ele buscou de todas as formas inimagináveis matricular o filho. O que essa situação propõe para com ele? O que você acha? Olha, 6.
Quando a informação de que um índio iria estudar na escola, né, chegou, ficou todo mundo alvoroçado e tudo mais, a diretora se deparou e ela se desesperou, correu para a biblioteca e tudo mais. Considerando o material pesquisado pela diretora, responda. Ela estava, ela estava preocupada com a adaptação e o bem-estar do garoto ou com a situação da escola. Ela estava preocupada com o menino ou com a própria escola? Coloca pra gente. Circule no texto um fragmento, trechinho, que comprove a sua resposta anterior. Então você vai analisar o texto e circular tranquilinho. O garoto foi descrito como um menino roliço, né? Chicletes, bonés do Chicago Bulls, tênis Reebok, tarará, usando ali o Walkman. Considerando o significado da palavra roliço, o que se deduziu a respeito da alimentação, os bons hábitos do menino? O que ele quis dizer com isso? Em relação ao seu vestimento e ao seu comportamento, o garoto era muito diferente dos outros garotos da geração dele. Ele tinha muitas diferenças assim, pessoal? O que você colocaria aí? Ao chegar à escola, o garoto tinha apenas uma preocupação: se poderia usar o Walkman durante as aulas. E você sabe o que é Walkman? E aí, pediu para você dar uma pesquisadinha, né? Não é algo comum atualmente, mudou o nome, o próprio objeto em si, né? E aí, na próxima, em relação à ideia central apresentada no texto índio, podemos afirmar que se trata de... E aí eu coloquei para você, tudo bonitinho. Pessoal, termine o exercício com calma, cada um tem o seu tempo específico, volte o vídeo quantas vezes for necessário e até a próxima aula na aula de correção, hein? Um beijo enorme pra você!